E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. A gente falar um pouquinho dessa partida entre Racing e Corinthians. Sul-Americana não deu, né? Não deu pro Corinthians, não deu pro Timão, infelizmente. Saiu até na frente. Cara, assim, essa partida, cara, não é. Vai ficar um discurso repetitivo, né? Vai ficar um discurso repetitivo, porque quem acompanha a gente aqui sabe qual que é a minha crítica ao trabalho do Ramon no Corinthians. Não tem trabalho. Não existe trabalho. Eu venho acompanhando e vendo partidas sucessivas do Corinthians, onde o time é uma bagunça. O time é simplesmente uma loucura. Qualquer time um pouquinho mais organizado vai bater de frente com o Corinthians. Se vai ganhar ou não, eu não sei. Porque o Corinthians individualmente tem muito talento, tem muita qualidade. E o primeiro gol é evidência e prova disso. Passe de calcanhar do Memphis Depay fazendo um pivôzinho ali na entrada da grande área, e o Alberto recebe, puxa para o lado esquerdo, chuta cruzado, isso aí é coisa de quem tem habilidade. Isso aí é um talento raríssimo. É diferente você ver os gols de algumas equipes que é cagado. Você vê que o time adversário tá bagunçado, comete uma gafe. O terceiro gol do Penharol, por exemplo, é isso, um gol cagado. Um time que não tava nem aí. Ah, vocês querem jogar a bolinha de vocês? Vai, vocês não tiram cinco aqui nem a pau. Faz o que vocês quiserem. É diferente. Você vê que o Racing ali estava marcando todo mundo. E num lance de brilhantismo e genialidade de dois atletas que são geniais, o primeiro gol do Corinthians saiu. E aí, cara, começa a bagunça. Aí, de novo, aí você começa a ver comentaristas, você começa a ver artigos. Ah, o problema foram as trocas do Ramon. O problema não é as trocas do Ramon, gente. O problema é o trabalho do Ramon como um todo. Não é se o Ramon vai tirar peça A ou peça B. Então, todo jogo do Corinthians é o mesmo script. Um time que começa bem, forte, empolgado, numa correria, surpreende os adversários, porque é um time veloz e um time muito habilidoso. Isso acaba surpreendendo os adversários muitas e muitas vezes, mas isso tem um limite. À medida que o jogo vai avançando, à medida que a partida vai acontecendo, jogadores vão ficando mais cansados, essa empolgação acaba caindo, o adversário começa a crescer, entender o jogo, a dinâmica do jogo, e nesse entendimento da dinâmica do jogo, o adversário que de repente é mais organizado, como era o Racing, vai buscar o resultado. E dessa vez conseguiu o resultado. Todo jogo do Corinthians é a mesma dinâmica. Não é, o Ramon trocou, o time ficou exposto, o time perdeu intensidade. Não é o Ramon trocar um jogador ou outro. É o trabalho do Ramon. Não existe trabalho. É isso que, pô, parece que a galera tá tentando procurar. E aqui, não tô falando que o Ramon tem que sair, não. Isso aí quem tem que avaliar é o Augusto Melo e a diretoria de futebol. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, com o tempo que já teve, não tem trabalho. O Corinthians, para mim, é uma bagunça. O time do Corinthians em campo é uma bagunça. Ah, então você não tá vendo, cara, assim, assiste, procura entender o que eu tô falando. O Corinthians joga no talento individual de alguns atletas. De alguns não, de vários atletas. O Corinthians tem muitos atletas talentosos. Só que eles são mal treinados. Se esse time fosse minimamente treinado, eu imagino que o Corinthians estivesse na final da Copa do Brasil e estivesse na final da Sul-Americana. Mas é um time é uma bagunça. Você pega o Flamengo, o Felipe Luiz olhou pro Corinthians e falou, cara, eu sei como esse time joga. Eu sei. E com um a menos, apenas com organização tática, o Corinthians não produziu nada para cima do Flamengo. Quando você pega uma equipe, quando o Corinthians pega uma equipe que é organizada, não tirando o derby. O derby é outra história. Isso aí é outra história. Os clássicos são outra história. Aí costuma nivelar, a empolgação bate lá no alto, a adrenalina dura mais tempo. É isso. Ah, vamos derrubar eles que estão melhor que nós. E assim vai. Então, assim, existe um algo a mais. Existe um que a mais. Mas uma partida regular, isso cobra o teu preço. Não basta só talento, não basta só mobilização, não basta só adrenalina, não basta só empolgação. Tem que ter futebol. Tem que ter, eu tava, pô, cansei de falar isso do embate entre o Botafogo e o Penharol. Uma hora o futebol, a bola, o futebol cobra futebol. Não adianta ficar, passe de calcanhar, gol de falta, tudo bem. Mas você precisa jogar bola.
Só talento individual resolve jogo? Resolve muito jogo. Resolve muitos jogos. Só que se você pegar do outro lado um time que é organizado, que joga, tem muito menos talento, mas é organizadinho, sabe se defender, sabe atacar, fica difícil. Só você ter um grupo de jogadores muito habilidosos não resolve. Eles precisam ser bem treinados. Eles precisam saber o que fazer para atacar em bloco e defender em bloco. Né? Não adianta um correr para a bola e o outro não correr. Não adianta um tentar cortar a bola com o braço aberto porque não tem a cobertura, tomar um pênalti, tomar um gol de pênalti, e aí? Vamos correr atrás do resultado de novo, fora de casa? É complicado, gente. Ah, mas o primeiro gol do Racing foi de pênalti. Gente, ali, cara, o Martinez ali, aquele lance é cabuloso. Ó, o carrinho que ele dá para fazer o corte é uma loucura. Pô, mas ali é braço de apoio. Eu sempre falo aqui, eu sou contra esse tipo de pênalti, porque de fato é um braço de apoio. Mas você sabe que vai marcar. Porque uma coisa é o braço, o cotovelo tá no chão. Uma coisa é você dar o carrinho, o cotovelo tá... Outra coisa é você dar um carrinho e o braço inteiro estar esticado. O que eu ainda considero como um braço de apoio. Eu considero como um braço de apoio, porque poucas pessoas já escorregaram no chão de sabão para saber como que é essa dinâmica. Eu já escorreguei algumas vezes quando eu era criança, né? Muito poucas pessoas fizeram essa brincadeira ao longo da vida, de escorregar no piso de sabão. Eu já fiz algumas vezes quando eu era moleque, e quando você desliza, o movimento natural é você esticar o braço, porque você não consegue nem apoiar com o cotovelo. O piso tá liso, como estava o gramado, né? O piso tá liso. Então você não consegue nem apoiar com o cotovelo. A dinâmica, o movimento ele é tão brusco, ele é tão, né? Ele é tão veloz que você estica o braço para apoiar de alguma da forma que dá. Mas um jogador de futebol profissional não pode se dar o luxo de usar esse argumento. Ele tem que saber que a arbitragem vai marcar e, pô, eu vou ter que recolher o braço, vou raspar as costas mesmo, que se foda, eu vou me machucar. Vou machucar assim, vou ralar as costas, né? Normal. São ossos do ofício. Vai sujar a camiseta. No caso, não ia sujar, porque o Corinthians estava. Ia sujar, mas não ia aparecer, né? O Corinthians estava com uma belíssima camisa preta. Então, cara, assim, acho que o que a gente viu desse jogo do Corinthians e Racing me surpreendeu. Obviamente que a gente, né, se juntou ao torcedor corintiano, como nos juntamos ao torcedor do Galo, ao torcedor do Botafogo, e torcemos para passar de fase. Pô, eu acreditei, ontem eu tava acreditando, falei, pô, acho que dá, cara. Eu acho que é possível, tem muito talento. Aí sai o primeiro gol, você fala, cara, vai dar, mano, porque esses caras são diferentes. A falta de treinador, né, de futebol, o talento vai compensar isso, mas não compensou. Porque do outro lado, tinha uma equipe que, se fosse o Penharol, passaria. Se fosse o Lanús, o Corinthians passaria. Né? Mas não era essa bagunça. Ah, o Penharol fez 3. Fez 3 porque o Botafogo não quis jogar bola. O Botafogo não entrou nem com o time titular só para mostrar o desprezo que tinha pela aquela equipe do Penharol. Aquela equipe fraquíssima do Penharol. Eu falei e vou bancar. Para mim, uma equipe fraquíssima. Não deveria nem jogar Libertadores um time ruim daqueles. Mas tá lá. Se classificou de forma justa, como tantas outras equipes se classificam. O Corinthians bateria esse Penharol em pleno Uruguai, na minha opinião. Porque aquele time não joga bola. Não tem treinador, tem um treinador aposentado. Então, cara, o limite do trabalho me parece que foi atingido. Vamos ter um treinador motivacional, né? Um coach, que é o Ramon, que é o filho dele. A gente vê isso nos vídeos da TV Corinthians. Pô, os caras é coach, né? Só que o motivacional dura pouco tempo. É por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de jogo inicial. Depois, quando você entra no jogo, aí aquele negócio já muda. Não dá só para ficar contando com o talento individual dos caras. E se eles não estão num bom dia?
E se o adversário te priva de jogar, como fez o Racing, como fez o Flamengo? Por isso que eu digo assim, Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians vai se salvar do rebaixamento. Eu acho porque todo mundo joga no desespero, tá todo mundo querendo se livrar do rebaixamento. E nessa brincadeira do caos, o Corinthians, que tem talento muito mais que outros, vai marcar pontos, vai conseguir pontos importantes, vai empurrar rivais para baixo e vai se salvar do rebaixamento. Mas é muito pouco, na minha opinião. É muito, muito, muito pouco. Ah, tem equipes que nem chegaram em fases agudas de competição. Tem equipes que não chegaram em fases agudas de competição. Mas o Corinthians tem que olhar para ele. Não olhar se o São Paulo chegou, se o Palmeiras chegou, se o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, chegou. Tem que olhar para ele. Chegamos, mas quanto tempo a gente não vence? Quanto tempo a gente não conquista? Isso é um reflexo do quê? A gente falou, cara, cansei de falar aqui. Tava falando do Penharol, cara. Né? Tava emocionado falando do Penharol, vai ficar mais um tempo na fila. O Corinthians vai ficar mais um tempo na fila também, infelizmente. Porque não tem gestão. E quando o futebol cobra o seu preço, não tem como. Quando o futebol cobra futebol, aí quem joga futebol prevalece. Não tem como. Pô, mais uma temporada avançando legal nas competições. O ano passado, né, também avançou legal nas competições. Pô, show de bola. Legal. Ganhou bastante dinheiro avançando de fase. Isso ajuda. Isso é importante. Mas o título, que é o que o torcedor quer, esse ainda segue distante, na minha opinião. Pode acontecer. Pode acontecer. Se o Corinthians continuar nessa pegada, uma hora, de repente, pega um adversário que não tá bem e ganha. Mas é muito difícil. Porque quem que chega nas finais? É o Flamengo, é o Atlético Mineiro, é o Palmeiras. Se bem que o Palmeiras, nos últimos anos, em mata-mata nacional, né, tirando o Paulista, não tá indo bem. Mas vamos pegar aí 5 os últimos anos. É o Palmeiras, é o São Paulo. É difícil, cara. Como é que você vai bater com esses caras? Que estão em outro momento. Estão em outro momento. Você tem que torcer para todo mundo tá mal. Agora temos o Botafogo, o Fluminense, apesar do ano ruim, campeão ano passado da Libertadores. Você tem que torcer para todo mundo tá mal. Esse ano o Fluminense está mal. Esse ano o Palmeiras foi mal de novo. Esse ano o São Paulo foi mal também. Mas o Flamengo foi bem. O Atlético Mineiro foi bem. O Botafogo foi bem. Você tem que torcer por um milagre de estar todo mundo mal para voltar a ganhar um título. Isso é muito pouco, cara. Isso é muito pequeno. De novo, não estou aqui querendo a saída do Ramon. Acho que quem tem que decidir isso é a gestão de futebol do Corinthians, que é uma bagunça. Estou falando que assim, cara, já houve tempo suficiente para a gente ver algum tipo de trabalho. E o Corinthians segue jogando no caos, dependendo do talento e da qualidade individual dos atletas. Tá resolvendo? Tá resolvendo. Muitos jogos. Mas os mais decisivos até agora não resolveu. Não foi o bastante. O campo cobrou futebol, a competição cobrou futebol. E isso, infelizmente, o trabalho do Ramon não ofereceu ao Corinthians até agora. Pode oferecer? Pode oferecer. Quando que vai acontecer? Aí eu não sei. Se até hoje a gente não viu, imagino que essa temporada não vai ter. E o que mais me preocupa é isso aqui, ó. Ó, a gente já está no artigo que eu quero falar. O trabalho que estamos fazendo é excelente. O Ramon acha que o trabalho é excelente. Lamentou o cansaço. Lamentou erros, cita erros, né? Lamentou gol perdido, cita erros e vê cansaço. Vai ficar cada vez pior, gente, o cansaço. Porque agora é reta final de campeonato, né? Agora é só o Brasileirão, beleza. Mas quanto que custou essa trajetória?
esse calendário apertado até aqui. Em termos de grana foi bom. O Pix vai ser generoso. Agora, quanto é que isso vai te custar em rendimento dentro de campo? O Garro, de fato, perdeu um golaço. O Corinthians poderia ter feito ali o gol da classificação, talvez. Creio que o trabalho que estamos fazendo, não só eu, jogadores, comissão, todo mundo é excelente, porque competimos. O trabalho dos jogadores é excelente de fato. Eu hei de concordar com isso. Agora, o trabalho da comissão, para mim, é ruim, é péssimo. Quando chegamos, me chamaram para salvar o time. O grupo e os jogadores tiveram qualidade, inteligência, capacidade para competir. Isso, o grupo teve tudo isso. Mas o grupo ainda é mal treinado, muito mal treinado. Aliás, eu me arrisco a dizer que o Corinthians é um dos times mais mal treinados do Campeonato Brasileiro. Se não ou mais. Porque pelos jogadores que tem, a gente poderia ver um time que, cara, era para vencer todos os jogos. Tirando, obviamente, os jogos contra as equipes do topo. Mas fora isso, era para o Corinthians ter 100% de aproveitamento com esses jogadores que tem. E não tem isso. Em 27 jogos no comando do Timão, o argentino obteve 10 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Aproveitamento de 48,1%. Tá, então, eu acho que assim, a eliminação veio. Óbvio que é triste para o torcedor. Óbvio que a gente queria uma final brasileira, confesso a vocês. Só que veio para o bem. Eu vou dizer o que eu disse da temporada do Fortaleza, quando estava na lanterna. Essa temporada do Fluminense também. Vou repetir o que eu disse, cara. É melhor que tenha sido eliminado agora, porque ainda dá tempo. Porque de repente vai para uma final. Pô, existe o sonho do título? Sim, mas existe o risco seríssimo do rebaixamento. E esse risco não vale a pena. Não vale a pena. É melhor agora, né? Não é legal, o torcedor fica triste, amargurado, chateado. Isso tudo faz parte. Faz parte. É normal. É paixão, é vibração, é emoção. E o torcedor tem que, cara, tem que sentir mesmo. Porque isso faz parte do futebol. Isso pertence ao futebol. Mas é melhor passar por isso agora e viver uma alegria de no final do ano estamos salvos do que viver uma alegria agora, momentânea, para depois chegar no final da temporada, estamos rebaixados. É tipo aquela história de amor. O que você prefere? Abrir mão do date de agora para viver a história de amor depois, o grande amor da tua vida, ou você prefere viver uma aventura agora e perder o grande amor da tua vida no final do ano? São escolhas. Tem gente que optaria por esse aqui. Pô, depois a gente vê o que faz. A gente procura um novo amor. Mas quando é que você vai achar um novo amor, né? É isso. O Corinthians vai cair? Será que se caísse, no caso, né? Vamos pensar um cenário hipotético. Campeão da Sul-Americana e cai. É garantia que volta para a Série A ano que vem? Que vai encontrar um novo amor ano que vem? Esse que é o problema. Esse que é o problema. É melhor perder esse amor de verão agora, para no final do ano tá bem, tá feliz, tá alegre, né? Coração batendo forte. Eu acho, eu acredito mais nessa linha, né? Eu sou mais dessa linha. Enfim, gente, ó, vamos finalizar só para passar por uma notícia aqui ridícula, né? Ridícula, cara, ridículo, absolutamente ridículo. O jornal AS da Espanha. Jornal AS da Espanha. Eles estão sentidos, né? Eles ficaram sentidos. Falaram o seguinte: é inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela bola de ouro. Lohan e Gabigol publicaram em suas redes sociais este vídeo, em que faltam ao respeito ao meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football. Aqui no vídeo postado, né? Eu não vou rodar aqui, mas eles brincam, né? Eles fazem a brincadeira. Aqui, ó. Bora treinar, né, tropa? A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri.
France Football malucão, completou o Gabigol. Né? Em alusão à revista francesa, a revista francesa que organizou o Bola de Ouro, né? Tá aqui os dois, pá. Óbvio que o Rodri não ganhou por não fazer nada, né? Óbvio que isso, todo mundo entende. Precisa ser muito, cara, assim, precisa ser muito, tem que tomar cuidado com os termos aqui, cara. Não sei nem que palavra que usar. Precisa ser muito, né? Você sabe o que eu quero dizer. Pra achar que isso aqui é sério, né? Isso aqui é sério. Vai curtir o preminho aí, cara? Pelo amor de Deus. Não vou falar preminho, também não vou ser leviano. Porque eu já falei aqui, o prêmio tem prestígio, todo mundo quer ganhar, tá todo mundo sentindo até agora porque o Vini não ganhou. Então o prêmio tem prestígio, não adianta a gente ficar falando aqui, ficar de demagogia, achando que é um preminho de merda. Não, é um prêmio, é um baita prêmio, todo mundo quer e todo mundo queria que o Vinícius ganhasse. É isso. Né? Vamos falar o português claro. É isso. Então não adianta falar que é um preminho. Aqui os caras estão ironizando. Se vocês que escrevem Jornal Asa e quem escreveu o artigo aqui, que eu não sei quem é, né, não tem o nome dele aqui, se você não entende o que é uma ironia, né, não fica publicando besteira. Né? Mas enfim, todo mundo publica a besteira que quer. Eu acho que tem. Eu só acho que, né, tá faltando conteúdo no futebol espanhol, né? Eu acho que tá faltando conteúdo. Para eles estarem preocupados com o que o Lohan e o Gabigol estão falando, eu acho que tá faltando conteúdo pra galera. Eu acho que tá faltando trabalho. Então, se eu fosse o editor-chefe do jornal AS, eu colocaria essa galera para trabalhar. Tá? Porque tá acontecendo uma tragédia na Espanha. Então, se os caras não querem trabalhar com futebol, vamos trabalhar com coisa do cotidiano. Porque aqui o bicho tá pegando. Tem coisa muito mais séria. Tem coisa muito mais séria acontecendo aqui com o nosso país. Tá precisando de ajuda, né? Ajuda humanitária, doações. Vamos buscar isso. Agora os caras estão preocupados com o que falou. Repito, gente. Estamos falando de um periódico espanhol. Eles estão preocupados com o que o Lohan e com o que o Gabigol falaram. Né? Então, assim, eu acho que tá muito tempo coçando, né, as partes íntimas. Muito tempo. E pouco trabalho. E é o que eu falei. E tem trabalho, viu? E tem trabalho, que mais uma catástrofe climática que a gente vê no nosso mundo. A Espanha está sofrendo, tem trabalho. E os caras estão preocupados com o que falou o Lohan e o Gabigol. Enfim. Enfim, né? Salve editor-chefe. Salve editor-chefe do Jornal AS. Gente, é isso aqui, ó. Vou finalizar por hoje. Agradeço demais você que nos acompanha até aqui. Deixa aquela famosa moral. Ótima sexta-feira para todo mundo. Um forte abraço. Semana que vem nós estamos de volta. Ó, final de semana vai ser quente, tá? Então se preparem. Não deu tempo. Talvez eu grave um outro para fazer a prévia. Talvez. Eu não tenho certeza. Se der tempo, vou gravar. Se não der tempo, a gente volta para falar de uma grandíssima partida, muito aguardada. Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho, vai fazer a prévia do jogo. Estou muito atarefado, eu não garanto. Mas, se não der tempo, segunda-feira, a gente volta para falar dessa partida, desse primeiro embate. Agradeço demais a todo mundo, valeu. Agora sim, encerro em definitivo. Um forte abraço e até a próxima, gente. Tchau.